Boa noite, meus irmãos. O amor do Senhor não falha, amém? Você tem certeza que você vive isso na sua vida? Eu quero que você, aleluia, eu quero que você comece o culto dessa noite tendo a consciência de onde você estaria se o Senhor não tivesse te resgatado. Onde você estaria agora se o Senhor não tivesse resgatado você? Quem seria você se você não tivesse sido resgatado pela cruz de Cristo, pelo sacrifício do Senhor? Com essa consciência, a gente consegue adorar ao Senhor, entendendo o que Ele fez por nós e em nós, como um adorador grato. Você vai se colocar diante dele nessa noite, como alguém que sabe, que vive uma vida nova, uma nova vida em Cristo. É assim que você vai se apresentar ao altar do Senhor nesta noite, olhando que o velho homem ficou lá atrás. Você é nova criatura. Você te convido a declarar essa verdade bíblica que já está no telão. Você vai ler junto comigo, que é uma declaração de fé daquilo que o Senhor já fez em nós. E se você não é ainda nova criatura, hoje é dia que o Senhor quer tratar com você sobre isso. Vamos ler juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então aquele que vive uma novidade de vida, coloque-se em pé no seu lugar. Seja grato ao Senhor. E durante essa canção, dê a Ele honra, glória e louvor, porque você não é mais quem você é. Ele te fez uma pessoa totalmente renovada para a glória dele mesmo. Vamos celebrar novas criaturas em Cristo. Eu te agradeço por se lembrar de mim e pelo teu favor, não me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu adoro o existe. Eu sou de Deus, eu sou de mim.
te amamos. Nós declaramos nessa canção, nós pertencemos a Ti. Ninguém mais é dono da nossa vida senão o Senhor. Nós somos Teus. É o Senhor quem ordena e nós obedecemos, porque fomos comprados por bom preço, preço de sangue, preço caríssimo. Somos Teus, somos Tua igreja, somos o Teu povo, somos súditos do Rei Jesus. Declaramos isso no nosso coração em alegria, porque sabemos a quem pertencemos. Oh Deus, Sua presença já é sentida neste lugar. Louvado seja o Teu nome hoje eternamente. Que possamos ter um momento de culto, uma atmosfera de adoração somente para Ti. Nada mais importa para nós senão a Tua presença, porque diante do Senhor todo joelho há de se dobrar. Ó Senhor, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos unimos, nos reunimos em Teu nome. Somos Teus. Receba-nos no Teu altar com adoração, Senhor, em nome de Jesus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. A igreja declara: o reino se aguarda. As bocas se abrem, mas Sua mão se levanta para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sem pecado, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, Tua igreja te adora, Tua igreja te adora. Chega-se agora, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Aleluia, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei.
A igreja declara teu reino. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja te adora. Teus filhos, tuas filhas, jovens, crianças, adultos, todos nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Deus, quando nós nos reunimos e estamos aqui, ó Deus, em torno do Senhor e para o Senhor, nós, ó Deus, declaramos sim a nossa dependência do Senhor, nosso aproximar do Senhor, neste lugar, ó Deus, que serve de adoração ao teu santo nome, de pregação da tua palavra, de acolhimento e também do nosso encontro com Deus. Nosso Deus, nós te pedimos nessa hora por tantas questões que envolvem as nossas famílias, que envolvem a nossa igreja, que envolvem muitas vezes a situação profissional, acadêmica de todos nós. Mas inicialmente, ó Deus, nós queremos sim te agradecer porque nós estamos vivos e isso é graça e misericórdia da tua parte. Nós podemos dizer aleluia porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias não têm fim. Nosso Deus, contempla agora os altos dos céus, quando nós pedimos pelos teus servos, pastor Alexandre e pastor Ezra. Quando Deus, nós pedimos que o Senhor possa reverter o quadro da saúde, agora no leito do hospital. O Senhor é o Senhor das milagres. Não somente incluímos eles no nosso favor, na nossa súplica, mas nós pedimos por tantos outros amigos nossos, gente de perto que nós sabemos, mas também gente de longe que precisa da tua intervenção na saúde, no restaurar do corpo. Entra com providência, Deus, nos ajude e vem em nosso socorro. Nosso Deus, nós consagramos ao Senhor nesse momento também dízimos, ofertas que a tua igreja, de modo muito espiritual, generoso, devocional, tem entregue, ó Deus, e tem feito com que a tua igreja possa ser mantida em todas as atividades e todas as obras necessárias que estão sendo feitas, ó Deus, com esforço do teu povo, mas principalmente daqueles que têm o compromisso com as coisas do reino, ó Deus. Daqui todos nós aqui, seja até mesmo os nossos amigos, nossos irmãos online, mas todos nós aqui nesse santuário temos um compromisso, a integridade, a vida nas tuas mãos de poder ofertar ao Senhor pelo que tu és, não somente pelo que tu fazes, ó Deus. Então nos ajuda a ter essa conversão a esse tema tão importante da nossa vida, que é sim a fidelidade dos dízimos e das ofertas.
Lembramos de todos os nossos missionários, que o Senhor possa nos acolher e sustentar, ó Deus, com teu braço forte. Separamos, ó Deus, a partir de hoje, como a tua igreja já vem orando, ó Deus. E um passo importante, gigante até, quando pela manhã a tua igreja reunida, de um modo mais direto, mais concreto agora, te pedir um novo obreiro para essa gente do teu reino. Meu Senhor, o Senhor nos permite, nós queremos estar no centro da tua vontade nessa questão. Não deixa nenhuma intervenção humana, nenhum jeito nosso, fraco, limitado, ó Deus, não deixa nada disso, ó Deus, nos tirar do foco que é ter assim um novo obreiro para essa gente do teu reino, para que ela possa continuar sendo pujante, para que ela possa ser avivada, ó Deus, e que a tua obra possa ser alavancada no meio dos anos. Então nós te pedimos, ó Deus, um novo obreiro para essa gente do teu reino. Que um novo pastor possa, ó Deus, ser aquele segundo o teu coração. Então que a igreja seja uma, ó Deus, que a igreja seja única, que a igreja haja no meio do teu povo a unanimidade. Que não é um sonho, que não é uma utopia, mas é uma realidade de crentes maduros espirituais. Então, ó Deus, te pedimos sim pelo novo obreiro. Que, ó Deus, todo esse povo aqui, comprometidos com as coisas do reino, possa, ó Deus, clamar ao Senhor por um novo obreiro. E que no teu tempo, da tua forma, da tua maneira, o Senhor revele para nós. Obrigado, Deus, pelo ministério de louvor, ministério diaconal, cada irmão aqui em serviço ao Senhor. Que haja essa sensibilidade em nós e isso possa ser multiplicado e compartilhado por aqueles que ainda não servem o Senhor. Sim, que se sintam tocados em fazer um pouco mais na tua casa e pela tua casa, Deus. Rogamos como Jesus nos ensinou: envia novos obreiros à tua seara. Te bendizemos, te honramos, adoramos o Senhor e oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode se sentar, mas continue percebendo a presença gloriosa do Senhor neste lugar. Tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu ligar diante do teu altar e sacrificar ao que
Que a graça e a paz de nosso Senhor estejam conosco nessa noite. Amém? Amém. Gente, tem muita gente hoje. Então vamos fazer um exercício. Olha aí do lado. Tem gente que você está vendo talvez pela segunda vez. Pode dar um tchau. Não dá para cumprimentar, né, irmão? Nem. Que bênção nós estamos aqui. Neste lugar, a sua presença é real. E essa frase final da canção nos remete à mensagem de daqui a pouco, o lugar do encontro com Deus. Mas eu queria fazer um registro importante. Aqui está comigo a irmã Mima, mobilizadora, promotora de missões, e também agradecer os irmãos pelo encorajamento de nós seguirmos à frente, irmãos, de nós entendermos que, sim, estamos no meio de uma pandemia, precisamos de todos os cuidados necessários, ainda máscara, álcool em gel, você ali aferir a sua temperatura, e todos os cuidados são necessários ainda. Não sei por quanto tempo, irmãos, mas nesse lugar, a presença de Deus é real. Dito isso, abra sua Bíblia. Enquanto os irmãos abrem em Mateus capítulo 14, nesse lugar eu estava ali no meu lugar sentado e Laurinha veio, me deu 2 copos d'água. Eu não sabia onde, sabe, ficar assim, você fica contente, irmão, que coisa impressionante. Só acontece nesse lugar. Mateus 14, versos de 32 a 36.
o lugar do encontro com Deus. Eu gosto de pedir aos irmãos para deixar a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar detalhes no texto e que você possa, como bom conferente da palavra de Deus, leitor, estudioso, deixar a palavra de Deus ecoar no seu coração. Mateus 14, de 32 a 36. É um recorte pequeno de um texto muito maior que diz assim a palavra de Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Assentados, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós oramos sobre a tua palavra, e avivados, animados e incentivados por elas mesmas, nós te pedimos, ó Deus, que o local, o modo que o Senhor tem a nos encontrar, seja precioso na noite que o Senhor reserva para todos nós. Não saímos das nossas casas, não nos arrumamos, não nos preparamos, nos cercamos de cuidados por um motivo qualquer. O motivo é precioso de nós estarmos na tua casa, nesse lugar que o Senhor separou para cada um de nós. Então, com sabedoria, com inteligência, com espiritualidade, que nos atenhamos à tua palavra. Oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. O lugar do encontro com Deus. Lugar na vida é importante. Deixa eu começar primeiro com os casais, noivos ou namorados. Você se lembra do lugar do seu primeiro beijo? Eu lembro do meu. Já contei até para os irmãos. O meu com Suzy, as pernas tremiam, a respiração ficava ofegante. Foi escondido na pracinha em Bangu. Fantástico. Mas você se lembra, por exemplo, de um local que marcou a sua vida? Por exemplo, uma sala de cirurgia em que você viu, e aí agora falo para os que já têm filhos, né? Viu seu filho nascer. Quem teve essa experiência? Eu tive 2, mas na primeira fui medroso, não conseguia, e só no segundo que eu consegui entrar. Que coisa! Deixa eu falar de outros locais, e eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, no extremo sul de um outro país, estar num lugar em que a altura era muito, bela, daquelas montanhas, e o nome do lugar era God's Window, traduzindo janelas de Deus, de tão alto que era. Que local! E de fato a gente sentia a presença de Deus, porque você via, tudo lá embaixo, a quilômetros de distância. Que coisa! Lugar importante, marca a nossa vida. Para aqueles que estão aqui, e fala agora para aqueles que têm certeza da sua salvação, do seu encontro com Deus, da graça de Jesus na sua vida, você se lembra exatamente o lugar da sua conversão? Parafraseando Paulo, você se lembra da sua estrada de Damasco, exatamente como foi o lugar assim? Irmãos, a gente não esquece nunca mais. Há lugares que marcam, e pode ser uma situação traumática, ruim, mas também para o bem. Vamos falar para coisa boa. Um lugar que te aconteceu algo bom, você não esquece jamais. Lugar é importante. Deixa eu pegar essa última canção. Viu a última frase? Nesse lugar a presença de Deus é real. Nós cantamos isso. Lugar na vida é sempre importante, sempre será importante, sim, irmãos. Por que não pensar, e daqui a pouco eu falo de situações de pessoas como a gente, de carne e osso, que viveram em lugares, experiências profundas com Deus. Lugar é importante, sim. Genezaré, esse local citado aqui nesse extrato do texto, era uma pequena vila, mas muito povoada. Vê se você entende. Desculpa aí, não leva a mal. Santíssimo, entende? Muito povoado. Muita gente junto. É essa a ideia aqui de Genezaré.
próxima de outros locais ou de outros bairros um pouco mais distantes, mas também com muita gente. Olha o que acontece, e antes de a gente aprender aqui nesse texto pequeno, mas rico, do lugar do encontro com Deus, o verso 35 diz que quando os homens daquele lugar o conheceram quem? Jesus. Porque Mateus escreve para a gente, pós o evento de que eles estavam num barco, e aí o vento vira, a tempestade acontece, Jesus se despede da multidão, vai orar, eles estão lá no barco no meio do mar, diz o versículo 24 que o vento era contrário, no meio da noite, Jesus se dirige a eles, andando por cima do mar, versículo 25, e aí eles se assustam e gritam, é um fantasma, é um fantasma, e Jesus se aproxima dele, e Pedro, sempre Pedro, Senhor, vou aí contigo, pode vir, Pedro. E Pedro começa a andar no meio do mar, sobre o mar, teme pelos ventos e começa a afundar, e diz o 30, salva-me, Senhor. Esse evento é pós isso, porque diz o versículo 32 que quando sobem ao barco, acalma o vento e se faz grande bonança. A partir daí nós lemos algumas coisas, e a gente tem a nossa mania, o nosso costume de ler a Bíblia rápido, e não nota detalhes no texto tão preciosos sobre o lugar do encontro com Deus. Há quase um ano, irmãos, nós aqui fomos afetados por isso. Nós não falávamos assim, vou sair de casa para ir para a igreja para me encontrar com Deus. Eu acho precioso, eu acho extraordinário demais, irmãos que chegam à igreja, ao templo, e vão para o cantinho, encontram seu lugar no banco, e hoje está um pouco diferente, mas enfim, sentam-se, alguns fazem um gesto interessante demais, nós não temos muito esse costume, mas alguns se ajoelham até, porque entendem que esse lugar está a presença de Deus, que é muito rico de espiritualidade, da sua vida devocional, e as pessoas chegam, fazem a sua prece e se preparam para cultuar a Deus, local de encontro com Deus. Mas há um ano quase, por conta de pandemia, nós ficamos sem esse local. E a igreja foi igreja operosa, a igreja foi extraordinária, a igreja não parou. E ainda nas nossas casas nós tínhamos um lugar de encontro com Deus. Bem verdade que talvez por meio de um celular, de um laptop, de um computador, mas tínhamos sim um local, um lugar de encontro com Deus. Então, o local não é não tão assim importante, mas é com quem nós nos encontramos. Porque nem uma pandemia parou a igreja do Senhor. Quase ouvi um aleluia aí. Nem uma pandemia nos parou. Porque o lugar, ele é importante, mas é mais importante ainda com quem nós nos encontramos, e é o Senhor. Na Bíblia há relatos, irmãos, de pessoas que se encontraram com Deus em um lugar, e foi tudo muito transformador. Abraão, por exemplo. Abraão se encontra nas planícies de Canaã e em parte do Egito com o Senhor. Deus fala com ele em um lugar aberto. E ele tem promessa de Deus nas planícies de Canaã. Moisés, em uma terra distante, meio que fugido, meio que escondido, tem um encontro com Deus em Midian. Uma sarça que não se queimava, que ardia, que estava ali representando, e Deus se manifesta a partir daquele lugar, mas Moisés se encontra com Deus. Por que não lembrar de Gideão, que é orientado e exortado para Deus, como ele tinha que fazer nas batalhas que o povo precisava encarar, e aí esse juiz do povo de Israel, então, se encontra no Monte Moré. Olha que coisa preciosa, no monte. Por que não lembrar de Jonas? Aí esse lugar de Jonas é mais esquisito ainda, né? Se encontra com Deus, tem o que eu chamo até de conversão de fato, dentro da barriga de um peixe. Lugar talvez incômodo, escuro, fétido, mas Jonas se encontra com Deus ali. Maria, mãe do Senhor Jesus, se encontra e tem um encontro com Deus, uma teofania, porque um anjo aparece para ela na sua casa. Como muitos de nós.
E por que não lembrar de Paulo, esse exemplo máximo para todos nós? Se encontra com Jesus, ou se Jesus encontra com ele em uma estrada, no meio de caminho, se encontra com Deus. Meus irmãos, o Senhor de fato não está nas nossas formatações, por isso que a igreja está sendo igreja como nunca foi antes. O local é importante, nós ficamos sim temerosos, alguns de nós, há relatos, irmão, de que tem gente sim precisando de tratamento pela falta do templo, é importante sim, mas não é o todo, porque o próprio Lucas vai colher da boca de Paulo lá em Atos de que Deus não está nos templos formados ou edificados por mãos humanas. A igreja, sim, o templo, as quatro paredes é importante. Isso aqui, essa comunhão, ela é primordial para cada um de nós. Nesse sentido, ela é essencial. Mas Deus está para além das nossas convenções, das nossas formulações, porque Ele se apresenta em qualquer lugar. Ele deseja se encontrar. Com Jonas foi numa barriga de um grande peixe. Com Abraão nas planícies. Com Gideão num monte. Com Maria na sua casa. Então, não importa nesse sentido o lugar. O que é mais importante é o encontro com esse Deus que interage conosco. Então, o que aprender desse texto? O que perceber desse texto que nós talvez lemos muito rápido? O lugar do encontro com Deus, irmãos, é aqui sim, na igreja. Mas pode ser no seu quarto. Pode ser no momento em que você abre seu coração para a graça salvadora de Jesus de verdade. Então, esteja atento aos lugares que você frequenta sim, porque eles podem lhe causar dor ou alegria, contentamento ou angústia. Vigie os lugares por onde você anda. E aí nós aprendemos no texto que o lugar que Deus se manifesta, o lugar do nosso encontro com Deus, é aquele em que a autoridade dele é reconhecida. Que a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos é reconhecida. Note bem, esse evento, Jesus faz grande bonança, o mar se acalma, o vento para, está tudo direitinho. Diz o versículo 32 que eles sobem ao barco e tudo se acalma. Versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Primeira lição preciosa: o nosso encontro, o lugar de encontro com Deus precisa sim demandar e apresentar a autoridade de Jesus sobre tudo e todos, porque o que vai acontecer aqui depois é algo extraordinário. E não me pergunte como foi feito, porque eu não vou saber te explicar, porque o que está aí no texto é a narrativa compartilhada de Mateus para dizer que naquele lugar o Senhor operou de modo extraordinário, de modo fantástico. Mas primeiro, porque a sua autoridade foi reconhecida. Jesus sim é esse que é Senhor nosso, Salvador nosso, que repreende o mar, a tempestade, tudo, que faz milagres e fez nesse dia, mas a sua autoridade precisa ser reconhecida. Irmãos, nós nesse sentido não somos nada, as nossas, decisões, aquilo que a gente tem, a nossa experiência nesse sentido não vale nada, porque a autoridade de Jesus, ela é muito superior. Ainda há pouco declaramos isso na forma cantada da música, de que sim, a sua presença é real. Então a autoridade de Jesus aqui não é, pelo contrário de outras vezes, não é questionada, é reverenciada, porque o texto diz: quando eles saem do barco, aqueles que estavam no barco se aproximam e adoram-no. Adoração pelo que Deus é, e não somente pelo que Deus faz. Há uma relação complicada, e eu quero compartilhar isso com os irmãos, muitas das vezes, nossa com Deus. Nós temos uma relação, muitas das vezes, com Deus de culpa, medo e ganância. Só fazemos porque talvez Deus possa nos punir. Só fazemos porque queremos ter algum interesse nesse bem que o Deus me faça ou não me faça, não sei. Só fazemos porque temos medo da divindade nos repreender por alguma coisa. É complicada essa relação. Porque quando Jesus acalma a tempestade, ele sai do barco, a primeira coisa que eles fazem, o reverenciam e diz, e declara, e verbaliza para o Senhor: és verdadeiramente o Filho de Deus.
relação de adoração com a vida, e não relação de medo. Toda vez que a gente tem essa relação de medo, de culpa, não se resolve a vida, meus irmãos. Esses camaradas vivenciaram uma experiência única, ímpar, de ver uma tempestade se formar, de ver o barco sendo açoitado, de ver ondas gigantes e Jesus acalmar. E a primeira coisa que eles falam é: verdadeiramente és o Filho de Deus. O lugar de encontro com Deus é um lugar onde a autoridade de Jesus é assim compartilhada, vivida, experimentada. Somos sim, bem verdade, vacilantes na fé por algumas vezes, mas meus irmãos, não desistem. Eu digo aqui, e graças a Deus que a igreja tem transmitido, e a gente fala para outras cidades, até outros países, a autoridade de Jesus é em todo mundo e não em parte. Deus está no controle, a despeito de tudo que está passando por nossa volta. Está difícil sim a jornada, está difícil a caminhada, mas tenha o seu lugar de encontro com Deus, mas principalmente, e eu insisto com isso, reverencie a autoridade, o poder que há no nome de Jesus. Não brinque com essa autoridade. Por isso que, desde já, pense nos locais que você frequenta. Olha lá, vigie, porque o Senhor tem autoridade de fazer segundo a sua vontade, que Paulo vai discutir e dizer para a igreja de Roma: é boa, perfeita e agradável. Uma outra coisa preciosa desse texto, que o lugar do encontro com Deus, meus irmãos, é o local. Olha aí o verso 35, a gente leu, eu vou ler pela terceira vez. É o local onde Deus é conhecido. Verso 35 diz que quando os homens daquele lugar, olha aí a referência, o conheceram, é só essa parte A, sabem quem é Jesus. O lugar do encontro com Deus é o local que Deus se revela, e Deus é conhecido pelo que Ele é, e não somente pelo que Ele faz. Novamente, nós temos algumas questões nossas, e aqui tem ser humano que ainda há pouco tinha temido pela vida, porque Pedro diz: Senhor, eu vou, pode vir, Pedro. Pedro já estava andando pelo mar, e ele tem a infeliz surpresa de estar se vendo afundando, porque deixa de crer. Nós temos as nossas dificuldades sim, por isso que é preciso nós entendermos que o lugar, o local, o momento que nós encontramos com Deus é quando nós o conhecemos de verdade. Então talvez um exercício muito bom é primeiro se conhecer, para conhecer a Deus. Ele deseja interagir conosco. Deus é onipresente, é um dos atributos de Deus, Ele está em todo lugar. Por isso que não só no templo, não só lá fora, não só nos nossos relacionamentos, não só por onde a gente quer que ande, Deus está presente. Deus está presente, não tenha dúvida nenhuma. Quando esses homens, e diz o texto, quando os homens daquele lugar veem Jesus, eles sabem com quem eles estão, quem está se aproximando dele e com quem eles vão interagir. Ora, Genezaré era uma vila pequena, de novo dei o exemplo aqui de um bairro como o Santíssimo, era pequeno, muita gente junto, muita gente ali, próxima uma da outra. A fama de Jesus, nós estamos apenas no capítulo 14, a fama de Jesus, dos seus milagres, das suas, sabe, gente sendo libertada, da sua interação com o povo, dos seus ensinos, a fama já tinha chegado lá. Quando os homens daquele lugar o conhecem, sabem o que é possível acontecer, e acontece. E acontece. Segunda lição preciosa desse texto, muito rico para todos nós, para mim, irmão, é dizer de que, irmãos, quando nós conhecemos Jesus de fato, é Ele que faz milagre diante da sua autoridade, não nós. É Ele que move o que precisa ser movido, e não nós. E eles fazem uma prática no 36, que a gente pensa que era copiando aquela mulher, lembra a mulher que tocou a orla da veste de Jesus? Mas aqui há um movimento que tem origem no Antigo Testamento, Números 15, 38, você vai ver isso, Deuteronômio 22, 12 diz isso, que era um movimento espiritual de que as vestes daquele em quem poderia interagir com o povo, tinha que ter detalhes, inclusive de um cordão azul, enfim, era uma prática do Antigo Testamento, mas que em Jesus, tudo muda para aquele povo. Tudo acontece nesse sentido para melhor, porque eles então, segunda parte do versículo 35, mandam em todas aquelas terras em derredor,
trazer todos os enfermos, e que rogar-lhes ao menos que pudessem tocar na orla da sua roupa, para que todos pudessem ficar curados. E diz o texto, e todos que tocavam ficavam sãos. O lugar que nós nos aproximamos de Deus, irmãos, é local que, antes de mais nada, Ele nos conhece. Talvez a grande questão é, você se conhece? Eu aprendo uma terceira lição preciosa, de que no lugar desse encontro com Deus, coisas grandes acontecem. E eu lembro de Jeremias: clama a mim. Isso. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E da boca de Jesus a preciosidade de que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Diz o texto na continuidade que trazem sim todos os enfermos. E aí eles repetem, porque nesse lugar de Jerusalém há pessoas fiéis à lei, pessoas tementes, entendendo de que repetem um gesto do Antigo Testamento, mas agora a confiança não era em qualquer veste, não era em um sacerdote, não era no sumo sacerdote, era em Jesus, e que se pudesse ao menos tocar a orla das suas vestes, iam ficar curados. E diz o texto que todos que a tocavam ficavam sãos. Meus irmãos, o lugar do encontro com Deus é aquele que Ele sim se revela para todos nós como nós somos. Eu já caminho para o fim, mas para dizer para os irmãos de que aqui nós nos conhecemos assim, nessa chamada plasticidade. Os irmãos estão me vendo, eu estou vendo os irmãos, mas quando nós retornamos às nossas origens, às nossas casas, nós somos o que somos, e não há como esconder. Entenda de que no lugar do nosso encontro com Deus, é quando a autoridade dele se revela na nossa vida, para melhor, para mudar situações, porque tinha gente aqui enferma e teve a vida transformada pelo poder de Jesus. O lugar do encontro com Deus é esse que Ele é conhecido. A pergunta hoje é: você conhece Jesus mesmo de verdade? Fala aí, irmão, de verdade. Por fim, o lugar do encontro com Deus é que coisas grandes acontecem e mudam uma situação. Porque se Jesus não entra nesse lugar, de Nazaré, pessoas iam continuar enfermas e adoecendo, morriam. Simples assim, ou tudo isso assim. Mas Jesus entra naquele lugar e tudo se transforma. Eu quero então fazer um exercício para talvez você pensar hoje à noite, agora, durante a semana, porque Jesus entra em um lugar, e quando os homens daquele lugar o conhecem, eles fazem um movimento de crer em Jesus integralmente. Se lugar é importante, pergunto finalmente para os irmãos: que lugar que você quer estar? Que lugar que você quer estar? Que lugar você quer estar? Para Davi, o salmista, diz que ele poderia estar em partes 1000, mas ele estava e gostava e ansiava de estar nos átrios do Senhor, ou seja, na presença de Deus. Ainda assim, que isso inquiete o nosso coração nessa noite: que lugar nós queremos estar? Então, vigie os seus locais, vigie os seus lugares, porque Deus quer agir do jeito dele e não do nosso jeito. Aqueles homens, na esperança de ter a cura de muitos enfermos daquela região, anunciaram, e as pessoas vieram de todas as partes e tiveram um encontro extraordinário com Deus, e tudo mudou. Eu queria orar com os irmãos. Eu sei que tem pessoas que estão talvez vindo pela primeira, pela segunda vez. Mais que isso, que há queridos nossos que frequentam esta igreja há algum tempo, que ficaram tolhidos, como todos nós, de não poder pisar nesse ambiente, nesse lugar. Eu queria orar com os irmãos sinceramente,
pedindo antes de mais nada que os locais ou os lugares que a gente pisa possa ser sim lugares que nos tragam bênção e não maldição. Falo mais uma vez para todos os irmãos, e como a gente tem clamado por uma faixa etária na igreja e nas nossas igrejas, que é a juventude. Cuidado o lugar que você está pisando. Cuidado com quem você está interagindo, porque eles podem te levar para longe do encontro com Deus. E eu queria orar com os irmãos agora. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, neste lugar, nós queremos firmar um compromisso com o Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece como cada pessoa entrou por aquela porta, por aquele portão. A nossa vida toda está na palma das Tuas mãos. Mas diante da autoridade de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos faça ter esse encontro e que voltemos à essência do primeiro amor, à essência daquilo que o Senhor tem para nós, que nenhum se perca aqui nos locais ou nos lugares por onde nem mesmo a gente deveria andar, que nenhum se perca nessas escolhas equivocadas da vida, mas que esse lugar, o templo, seja importante para cada um de nós, sim, ó Deus, mas que nos nossos encontros, seja num quarto, seja numa sala contigo, ó Deus, seja algo tão profundo que seja transformador, porque nós queremos sim ver grandes coisas, grandes milagres na nossa vida. Clamamos agora, ó Deus, por cada jovem, por cada adolescente de Jardim Santíssimo, que nenhum se perca nas suas escolhas, sejam elas profissionais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, que nenhum se perca, ó Deus, mas que, ó Deus, nesse lugar, nós tenhamos um compromisso com o Senhor e com as coisas do reino, ó Deus. Jesus naquele dia curou as pessoas, Jesus naquele dia restaurou a saúde de muita gente, nós cremos nisso, que haja em nós a crença, a virtude de crer na força do Teu poder, ó Deus, que acertemos hoje a nossa vida nesse lugar com o Senhor, que ansiamos, ó Deus, que desejemos todos os dias da nossa vida, como salmista, de estar na Tua casa física, assim, na Tua casa estrutural, mas que o tempo todo, ó Deus, a nossa vida seja de culto ao Senhor, que o tempo todo a nossa vida seja de um lugar de adoração do Senhor, que o tempo todo a nossa vida seja uma vida que possa impactar outras vidas, e que, ó Deus, nós possamos ter a possibilidade de desviar outras pessoas que estão a passos largos do inferno, e que caminhemos juntos, ó Deus, para o céu, para o lindo céu, que façamos esse acerto hoje na nossa vida, ó Senhor. Cura-nos, ó Deus, sara as nossas feridas, responde às nossas questões, porque ainda assim nós cremos no Senhor e na força do Teu poder. É neste lugar que nós reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor. Oramos debaixo e na autoridade do nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Celebremos ao Senhor. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, levei minhas raízes com minha
coração. Em mim, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos vejam tu que veio amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Nosso congresso? Mulheres plenas em Deus. Então você que está nos visitando, que é mulher de qualquer idade, é muito bem-vinda no próximo sábado, às 19 horas, e no domingo, às 19 horas também. Atenção então, estávamos no nosso horário de domingo às 20, próximo domingo às 19 horas. Vamos assistir o vídeo, depois a gente fala mais um pouquinho. Dia 6 e 7 de março. Será presencial. A inscrição está na descrição do vídeo e online pelo Facebook da nossa igreja. Venha participar, venha ser plena em Deus. Deus, preparada você estará no próximo sábado, palavra com a irmã Luange Bahia, no domingo, palavra da irmã Viviane Mendonça, testemunhos missionários, muita gente envolvida, tem muita gente trabalhando para esse congresso. Eu sei que haverá plenitude do Espírito Santo do Senhor sobre nós nessas 2 noites, amém, irmãos? Você crê nisso, se prepare ao longo dessa semana e esteja aqui, só lembrando
É importante você fazer a sua inscrição se você quiser estar presencial. O link está nas redes sociais da nossa igreja. Se inscreva, porque a gente tem um número limitado para estar aqui, senão você vai ter que ficar online. Vai ser bom online? Vai ser sim, mas vai ser bem melhor que presencial. Então se inscreva, mulher, mande esse vídeo que já está disponibilizado nas redes da igreja, compartilhe com outras mulheres. Vamos viver a plenitude do Senhor sobre nós. Amém, irmã Giovana? Nossa presidente, nossa líder aí que está trabalhando com a fé. Muito bem. Irmã Giovana, fica só em pé, para não te ver. Rapidinho. Procure ela, essa irmã uma vez, Deus abençoe. Homens, você precisa trazer sua esposa, sua noiva, sua namorada. E faz assim, traz de carro, abre a porta na igreja. Quando ela sair, um caixa de bombom com flores, vai ser algo extraordinário. Não deixe de trazer a sua noiva, a sua esposa, enfim. É importante sim. Meus irmãos, nós queremos agradecer a todos. Eu queria, antes de dar o último informe, dizer que o culto está acabando. Sim, estaremos de volta na quarta-feira. Meus irmãos, não temos tido mais link de inscrição pela quantidade de quarta-feira, mas um apelo de novo. Eu acredito que a gente vai aperfeiçoar isso na medida do tempo. Tanto pela manhã como à noite, também na quarta-feira. Se você chegar um pouquinho mais cedo, não acesse o templo, espere ali o pessoal da recepção se preparar com o termômetro, com álcool em gel. Ajude a recepção nessa questão. Isso ajuda todos nós e nós nos protegemos. Então não acesse direto o templo, espere só um pouquinho a parte de recepção se posicionar para que você possa acessar, seja de manhã, seja à noite, seja na quarta-feira também. E continue se inscrevendo. Nós precisamos que as pessoas se inscrevam nos cultos. Por último, eu queria dizer para os irmãos, hoje a igreja deu um passo em direção ao processo de sucessão ministerial do novo pastor de Jardim Santíssimo. Nós faremos isso dominicalmente, e hoje, nem que eu dei o pontapé inicial hoje à noite, falando na oração sobre o novo obreiro. A liderança da igreja, diáconos, líderes de modo geral, serão convidados aqui à frente para orar por isso. Meu apelo, meu irmão, minha irmã, membros do Jardim Santíssimo, que você na sua casa ore pelo novo obreiro. O processo vai levar algum tempo. A igreja tomou a decisão pela manhã e no transcurso do processo nós iremos explicar, já que a igreja aprovou previamente o relatório informado. Então, hoje foi um passo importante, mas que você precisa orar na sua casa, participar das salas virtuais de oração, terças e quintas, pedindo ao Senhor o novo obreiro. O que mais precisamos nessa hora não são outros assuntos nesse sentido, sabe, de coisas sobre o processo, mas de oração. Que Deus envie segundo o coração dele. Então é um momento sim da igreja estar mais unida em prol disso, mais espiritual, entendendo que sim, essa agência do reino de Deus precisa de um novo obreiro. E que esse processo seja altamente espiritual. É o meu apelo para os irmãos. Vamos nos colocar de pé? Alguns estendem sua mão, outros colocam a mão no seu coração. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Fique sempre por perto, irmão. Não se afaste da casa de Deus, da presença de Deus. Está difícil para todos nós, mas nós estamos juntos. Como o mais jovem diz, olha, nós estamos juntos e misturados. Isso tudo vai passar. Pandemia, essa situação que a gente tem vivido, mas olha, nós precisamos estar juntos, mirados e focados no Senhor. Então, oremos. Que o amor de Deus, amor maravilhoso, extraordinário, a graça de Jesus, a abundante graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja com a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, com os nossos irmãos, com os nossos amigos agregados, com tanta gente boa. E aqueles que concordam digam amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor.